foi o Partido Comunista que apoiou os russos a ir buscar os documentos à sede da PIDE e agarraram, carregar os caminhões e os caminhões foram para a embaixada da Rússia. Isso é, toda a gente sabe disso. E porquê é que foram buscar os documentos da PIDE? Porque os comunistas estavam em todo lado. O 25 de Abril deu-se por causa dos comunistas, estavam em todo lado. E que eram os únicos que o Salazar perseguiu? Perseguiu e mal. Não perseguiu nada, perseguiu e bem. Os únicos que perseguiu foram os comunistas e os socialistas. Perseguiu-os, mas foi mal. Mal, pois, não acabou com eles. Porque deixou-os crescer nas universidades e foi nas universidades que foderam tudo. E lá está. E por isso é que Angola é comunista e socialista. Porque vieram para Portugal aprender a lição. Claro que sim. Então, o Agostinho Neto e o Cabral e companhia formaram-se aonde? Caralho, foi nas universidades portuguesas. Sim, eram ninho de ratos, era só comunistas. Timorenses? Timor? Era só comunistas. Então tem lógica, sendo eles portugueses, não é? Mesmo que se fossem angolanos, companhia, mas eram portugueses, que estavam dentro pronto, estavam dentro de Portugal, não é? Da ex-império, das colónias. Era do Império, eram portugueses. Mesmo que não tivessem, provavelmente, carta de identidade portuguesa, mas eram portugueses. Estavam-se a formar em Portugal, nas universidades portuguesas. E foram eles que nos traíram. Foram doutrinados em Portugal. Doutrinados pelos comunistas. Porque as universidades... Os socialistas, Mário Soares, têm muita influência nisso. Os comunistas estavam tão enraizados nas universidades que... Ainda hoje em dia estão. Ainda hoje em dia estão. É por isso que o Trump está a dar as orelhas lá ao Arde, porque aquilo é um ninho de... E não é a única razão. O Trump acabou com aquilo porque eles estão a ir para lá, estão a ser doutrinados e estão a estudar de graça. É a mesma coisa que se passa em Portugal. Nós, portugueses, temos que pagar a universidade e vem pessoal da Angola, Moçambique e vem de graça estudar para Portugal. E é o que o Trump está a fazer. Não quer estudar aqui, ele não proibiu. Ele diz que não paga mais estudantes de graça. Mas, bom, isso é outro assunto. Mas os comunistas, quando foi o fim do 25 de Abril, deram asas aos comunistas lá da Rússia para levarem os documentos da PIDE para a embaixada. Vá lá, eles são uns traidores. Tudo o que é comunista é um bando de filhos da puta. Todo um bando de traidores. E quem é que está a vender Portugal hoje em dia? São os socialistas comunistas. É o resto do comunismo. E a história é que eles não contam do verdadeiro 25 de Abril. O 25 de Abril, o objetivo era tornar Portugal uma União Soviética. Isso foi depois. Não, se não fosse no 25 de Novembro, Portugal era um país comunista. O objetivo principal do 25 de Abril foi dinheiro, foi salários. Foi salários. E promoções. Sim, salários e promoções. Não, isso foi utilizaram isso para fazer mexer o exército. Utilizaram isso para fazer mexer o exército. Mas o verdadeiro objetivo era tornar Portugal comunismo. Foi depois, quando houve as SP25, onde houve as expropriações. Sim, mas isso foi depois. Até chegar ao verão quente. Isso foi depois. Isso aconteceu depois, porque os comunistas já estavam de tal maneira a querer se apoderar do poder e estavam tão lavadinhos do cérebro que estavam a ir naquela direção. Foi por isso que houve em novembro, não é? 25 de novembro. 25 de novembro? Foi para pôr um bocado de travão na coisa, porque senão... Comandos. Por isso é que o Bloco de Esquerda detestava os comandos. Porque fora o Bloco de Esquerda queria acabar com os comandos em Portugal. Porquê? O Bloco de Esquerda? O que é o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda agora está a morta água. O que é o Bloco de Esquerda? Não sei. Não é nada. O que é que foi o Bloco de Esquerda? Quem era o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda era aquela gentalha vermelha mesmo. Mesmo vermelha. Vermelha mesmo, mas daqueles mesmo rascos. Nem sei como é que a Ana Gomes não estava no Bloco de Esquerda. Também. Aquela gentalha rasca mesmo.
quem andou a enganar os jovens? Os jovens da nossa idade. Que era tudo muito lindo, que era tudo muito fácil, que era tudo um mar de rosa. Tudo igual. Que era tudo uma alegria. E era um paraíso. Mas agora os jovens viram que não, estes gajos enganaram, isto não é assim. O Alentejo? Porquê é que o Alentejo virou e o Algarve? Porquê é que viram Isto não completamente? é assim. Foram 50 anos explorados pelo comunismo de engano. Pelos comunistas, de engano. Esses gajos andam a vender aquilo que não é realidade. Ainda bem que temos o Chega que mostra-nos o que é. As coisas conforme são. Uma coisa que o Chega está a subir muito, mas se o Chega amacia, perde votantes. O Chega tem que se radicalizar ainda mais. Radicalizar não, mas Tem. ele tem que mostrar a verdade crua e nua. Isto é o que está a fazer, mas se o Chega deixar de ser radical, perde votos. Porque os votantes do Chega estão a gostar do radicalismo. Não é um radical que não seja democrático. É radicalismo no aspecto de regras, de haver regras para ser cumpridas. Estás a perceber? Não é questão de ser radicalismo, o radical Eu digo-te uma coisa. por na verdade, dizer é populismo. Eu acho que populismo é muito bom. Populismo é verdade, sim. Não vem de onde ser populismo, vem do povo. É Se do o povo povo. vê que não está bem, É a voz do tem de se povo. falar. É a voz do povo. Vá lá. Porque é só de andar a falar a voz dos desengravatados, não é verdade. Isso não é verdade. Vá lá. E não serve para ninguém. Não serve para ninguém, só serve para o interesse deles. Só serve para interesse deles. Para a roubalheira. Vá lá. Se o povo está a dizer que não está bem, é porque não está bem. Prontos. Estamos a dar vontade ao povo. É como o outro que apareceu aí há dias Porque na internet. eu sou Que o povo, quem foi a Ana Gomes, acho eu? O povo nunca, nem sempre tem razão. Espetáculos. É mesmo a comunista. É comunista. É mesmo a comunista. Foda-se. Pensas mal, quem manda é o Comitê Central. É verdade. É. Está na hora de dormir? Filha. Vai dizer a. E hoje eu perdi-me numa cena que ia falar acerca disso, mas já me fizeste esquecer. Era uma cena. Não tínhamos que Agora, integrar. da forma conforme feita, que foi mal. Não tínhamos que integrar, que entregar as colónias. Nós- Tínhamos. Também tens razão, não tínhamos, porque se formos a ver o desenvolvimento todo que lá houve, e até à data de entrega, todo o desenvolvimento que lá houve, nós nunca recebemos um cêntimo e deixamos lá tudo. E não, agora Moçambique veio dizer que queria as coisas de volta, que nós lhe roubamos, entre aspas. Querem o quê? Até que nos deu dinheiro das estradas, das escolas, Vá lá. das barragens. Vá lá. Nós demos civilização àquele povo. E de toda a maneira Angola não existia, nem Moçambique. Aquilo era meio de tribos. Fomos nós que fizemos as fronteiras daquilo. Como nós fundámos aquilo. E é como estavas a dizer, nós só tínhamos uma frente que estava crítica, que era na Guiné. Na Guiné que estava um bocado crítico, que aquilo é um país com várias ilhas e as ilhas são grandes, é complicado de controlar. O meu pai esteve na Guiné-Conakry. Na Guiné? Na parte mais fodida. É? Esteve lá, é. Na parte mais fodida. Teve sorte. Esteve lá. Mas era difícil de controlar, porque aquilo é só pântanos, rios e ribeirinhos e não sei o quê, e ilhas e não sei o quê, não sei o que mais. Aquilo era difícil de controlar. E o ouro do Brasil? Essa também está bem forte. Essa por acaso também está forte. Está. E Portugal nunca tratou o Brasil como colónia. Portugal tratava o Brasil como se fosse uma região de Portugal. Nunca foi tratado como colónia. Essa história do ouro do Brasil. Eu vou-te dizer essa história do ouro do Brasil. Quando nós estávamos no Brasil, o contrato que nós tínhamos com aquela região era que o Brasil ficava com 80% e nós ficávamos com 20% do ouro. Quer dizer, nós com 20% do ouro ficamos ricos e eles com 80% do ouro estão na merda. Nem avançaram. Nem avançaram. Não percebo. Mesmo que a gente E quem lá foi cavar o ouro? Vá lá. Mesmo que a gente tenha ficado. Foram os nossos amigos de Angola. Porque os do Brasil recusavam-se. Não é? Os índios não queriam. Mas toda a maneira, mesmo que tenhamos ficado com o ouro, o tesouro, não sei o que mais, as terras pertenciam-nos. Suspeito. Pois, Já do caralho. não, porque é assim. Quem é que fez as fronteiras do Brasil? Quem conquistou? Sempre foi assim. É como a Rússia. Tudo sempre foi assim. Houve guerra, quem conquista fica.
Não, não. É sempre conquistar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É a lei do mais forte. Não é? Lá sempre foi assim, mas, Sempre foi assim. mas agora hum, nós não perdemos a guerra. Não. Nós não perdemos a guerra. Foi o Não, Mário Soares que nos não queria ganho. deitar aos tubarões, não é? não venham cá com meias fodas porque nós não perdemos a guerra. Não, abandonamos aquilo. Abandonamos entre aspas. Deixamos aquilo Nós depois fomos traídos pelos socialistas, pelos comunistas. pelo nosso próprio povo, Sim, que é diferente. é verdade. Nós entregamos aquilo porque não houve mais hipótese. É como um baralho de cartas. Está o baralho muito bem e tu tiras uma peça e aquilo desmorona-se tudo. Olha lá, nós estávamos muito bem, houve um que falhou e aqui veio tudo baixo. Olha lá. Vai lá, mamam, como que tu costumas dizer. Aqui esta cervejita aqui, está boa. Maior. E o que é que dizes do Mário Soares? Tu tens sempre muito a dizer sobre o Mário Soares. Mário Soares. O diamante e as malas de Macau? Não sabes das Mário malas, Soares- sabes das malas de Macau? Mário Soares Vinham lá cheinhas de dinheiro para o Mário Soares. O O Chega quer acabar com o enriquecimento ilícito e não deixam, por alguma razão, não é? O Mário Soares, opa, veio todo inchado com duas malas de Paris. Mais interessante, Todo inchado, ele sempre foi inchadinho, sempre o foi mais gordinho. interessante, como é que o indivíduo, Mesmo bochechas da vem de mais- Paris, espera aí, como é que o indivíduo vem de Paris com duas malas Não tem. e deixa um império? E pedaço. E deixa milhões e milhões. Como é que é possível um indivíduo que vem com duas malas, não tinham de cair morto, deixa milhões e fundações e companhia. Falando em fundações, Como é que é possível, em plena guerra civil de Angola, lá o filho dele vai para lá, armado em turista, porque o gajo foi fazer turismo, e tem o assento de avião, muito misterioso. O avião faltava-lhe uma roda, não podia pousar nas nuvens, e caiu cá para baixo. Em plena guerra civil, atenção. O que é que o gajo foi lá fazer? Caralho, em plena guerra civil. Um bocado estranho, porra. foi lá buscar aqueles cristais. Foi. O gajo foi. O gajo foi lá levar ferro e trazer cristais. Pois. Não me banham cá fogo, foda-se. Em plena guerra. Pá, o gajo foi lá levar armas, que é mesmo assim. O gajo foi lá levar armas e trouxe o guito. E trouxe o financiamento. Mas o mais engraçado é o Mário Soares. Então o gajo chega de Paris com duas malas. E agora é milionário, filho. E deixa milhões e o caralho. Nunca tiveram uma empresa, nunca tiveram fez nada, no fizeram negócio, nada nunca na fez vida, um nada. negócio. Como é que o gajo chega assim do pé para a mão e funda um partido e tem Queres que- financiamento? Quem é que financiou o gajo? Caralho? Queres que eu tenha uma resposta? Eu sei quem financiou. Eu sei quem é que o financiou e porque é que eu sou milionário. Foi o Kennedy que o financiou. Foi o Kennedy que o financiou E não só, para fazer o partido. E porque como é que ficou milionário? Pois aí começou a meter as mãos. Esse ponto, lá está. Roubou o povo português. Mas ele também disse, se há uma coisa que Salazar não fez, foi roubar. Foi o que ele mais... Foi o que ele mais fez. Foi o que ele mais fez. Mesmo o Chega, agora há 2 dias atrás, também fez uma conferência de imprensa e estava a falar: aqui nós estamos a cortar. Se nós cortarmos, Portugal não é um país pobre. Tem dinheiro. Vai começar a cortar, vai sobrar dinheiro para todo lado. E ele deu exemplos. E a Fundação Mário Soares recebe uns quantos, 6 ou 7 milhões por ano. Sim. E o Ventura disse: mas o que é que essa fundação já fez pelos portugueses? O que é que essa fundação já fez até hoje? Nada. A Fundação Mário Soares é a maneira... Não. É a maneira de roubar o povo português legalmente. Legalmente. É verdade. Em Portugal rouba-se legalmente o povo. É tudo legal. Eles são inteligentes como o caralho. Eu tiro-lhe o chapéu. Fazem tudo da lei. Tudo da lei, mas é roubar. As fundações, só fundações para quê?
São 200 milhões. E depois dão 170 mil euros para uma parada gay em Lisboa. Depois há pessoas sem casa, pessoas com fome e não há dinheiro para ajudar. Não há dinheiro para ajudar deficientes, mas para uma parada gay, isso é importante, não é? Isso é que é importante. É a coisa mais importante. É o que Portugal precisa. Se não houver uma parada gay, acho que Portugal acaba. Não podem ir comer porco a Martim Muniz, mas fazer uma parada gay, os muçulmanos já não se vão ofender com a parada gay. Eles até os botam do arranha-céus abaixo. Penduram-nos em gruas. Penduram-nos em gruas. Isso é outra pelo pescoço. paranoia. Quer dizer, é que essa malta do LGBT, ou lá o caralho, defende... A Morena Martaga com o cascolo dos terroristas, não é? Defende... Que vá lá para Gaza, que vá lá para Gaza defender os paneleiros. Foda-se. Eu queria ver. Pando-nos pelo pescoço, não é? E eles cortam-lhe o pescoço. É verdade. Pelo amor de Deus, essa gente não bate bem da bola, não é? Essa gente não bate bem da bola. Não sei. Não sabe? Agora é como a Bate Greta. da bola. A Greta vai de barco para Gaza. Por causa, não é? Coitadinha, vai para Gaza. E Israel já disse, se ela se aproximar, nós vamos responder em conformidade. Como fazemos a todos os outros. E ela vai lá meter o nariz. Não vai? Se ela vai, o Israel manda aquilo abaixo, manda o barco abaixo. Eu não estou a favor nem contra dos judeus. Olha, Eu não estou a favor nem contra dos isto judeus. é assim. Mas é assim. Isto é assim. Eles começaram, não foram os judeus? Não, foda-se, só que é cego que não vê, caralho. Está bem. E depois, não sei que estão a matar crianças, estão a matar casinhas. Quando eles invadiram, quando fizeram aquele ataque, meteram bebés dentro de micro-ondas e fornos. Os do Hamas meteram bebés dentro de micro-ondas e fornos. Se tu fosses o presidente de um país, o que é que tu fazias? Não, filhas da puta. Eu acho que até foi muito soft. E depois eles dizem que estão a matar pessoas. Não estão... O problema, e já muito Israel tem poupado. Porque quando tu atacas alguém, tu sabes quando é a população civil e sabes quando não são civis. E o Hamas mistura-se com a população civil. Por isso Israel tem que matar muito para acabar com o Hamas. Estás a perceber? Eles não estão a fazer problema. Eles já têm evitado muito, já têm poupado muito. Mas não tem outra hipótese. Não estou a dizer que se me deva matar assim, não é o que eu quero dizer. Mas não tem outra hipótese. Aquilo ali há muita coisa escondida. Não, É claro. assim, o Hamas raptou muita gente. Onde é que eles meteram essa gente toda? Ainda não os devolveram todos. Onde é que eles meteram? Nos túneis? Não só. Então onde é que estão? Mostra lá a teoria da conspiração. Não é a teoria da conspiração, é a verdade. Eles meteram-nos nas casas dos particulares. Eles misturaram-nos com a população. É o que eu estou a dizer, misturam-se. Não é? Eles misturaram-nos com a população. Então a população é cúmplice do Hamas. Sim, se foram eles que votaram pelo Hamas. É cúmplice. Sim, são todos iguais, são eles que votaram pelo Então, Hamas. para mim são todos terroristas. Se fodam. Olha, tem que mamar e nada a bucha. É o que eu estou a dizer, o terrorismo tem que acabar. Sim, quando houve eleições, quem é que votou no Hamas? Não fui eu, não foste tu. Mas eles apoiam-nos. Apoiam-nos. Eles próprios Estão indoutrinados também desde pequenos. vai lá, guardaram as pessoas que tiveram-nos lá. Então eles próprios são os culpados. Se agarrassem e dissessem não, stop, se merdavas com eles. Pois, mas o problema é que eles estão misturados. Eles estarem misturados, eles não têm hipótese. Não, estão misturados. Agora estão a comer pela linha reta. Não tens mais uma cervejinha Não desta? faço a menor ideia. Vê lá. Não mandas meter, ninguém os mete. Este é uma lager. Tens lá dessas verdes? Não tens mais nenhuma dessas verdes? Tem que estar bem. Eu pus aí. Custa-me engolir. Mais um round. Aqui. A mim custa-me engolir. Está boa. Custa-te engolir. Foda-se. Custa-me engolir. Como é que há? Empurra com água se te custa engolir. Com a cerveja. É melhor, vá. A mim custa-me engolir como é que é possível termos gente que trai o próprio país. Isso é que é possível. Eu explico-te fácil.
A União Europeia faz como aos comunistas e como aos socialistas. Pediu aos países para deixarem de produzir. Se os países deixam de produzir, ficam dependentes e ficam pobres. Ao ficarem dependentes e ficam pobres, financia-os com aqueles dinheiros da Europa. É como, agora, por exemplo, como a Polónia, como a Hungria, quando não obedecem, não obedeces? Até não me dão esse dinheiro. E Portugal começou uma cambada de rotos, obedecem a tudo o que eles dizem. Obedecem a tudo porque precisam do dinheiro. E depois, os políticos portugueses roubam o dinheiro da Europa. A Bruxelas sabe, está consciente que os políticos portugueses roubam, mas querem que eles roubem, porque ficam dependentes do dinheiro, ficam dependentes da mama. Se os políticos roubam e ficam dependentes desse dinheiro, eles vão fazer o que nós queremos. Vá lá. Exatamente. É assim que funciona. É assim que Não funciona. é de outra maneira, pois claro. Depois o Chega vem, isto vai ter que acabar. Normal que não queiram falar com eles, então vai-nos acabar com a mama, vai-nos acabar com a roubalhiça. Eu acho que o Chega se devia ficar um bocado mais. O Chega, já sei que eu queria falar um bocado. O Chega ganhou mais votos quando começou a falar na reimigração. Quando o Chega começou a falar na reimigração, mesmo de imigrantes legais, o Chega ganhou votos. Quando se extremou-se mais um bocado, ganhou mais votos. Sim, o problema não é Aqui no Luxemburgo também mandaram os portugueses para casa. normal. Entre aspas, podem ficar aqui, mas já não recebem mais, não é? Estavam aí a mamar, estavam aí a... Porque eles disseram, só mamam, não produzem nada, Agora falta- não é sustentável Agora para falta nós. saber que portugueses eram. Pois, era um português só de papel, não é? Falta saber que portugueses eram. Pois. Se era português Ainda não tinha pensado nesse pormenor. Falta saber que portugueses eram. Ainda não tinha pensado nesse Se era pormenor. português era português de papel. Não é Pois. muitos. Que há muitos que até nem português falam. Pois, têm pois, papéis pois, portugueses. não tinha Isso é que é pensado, espetáculo. lá está, não tinha pensado nesse Esse é que é pormenor. espetáculo. Como eu já apanhei um senegalês, nem português sabia falar em condições, Com o Mamadouba, senegalês. dizia bom dia e mal, e tinha papéis portugueses. Vai lá, vai. Isto é uma alegria. Fogo. É impressionante, pá. Isto é uma alegria. Portugal. Olha, ainda não tinha pensado nesse pormenor. Eu acho que não eram realmente. Podiam ser também portugueses, há portugueses assim também. É como há muitos brasileiros também. Há muitos brasileiros que aproveitaram os papéis lá em baixo, passaram só o caralho cá para Foi o que cima. eu te disse. Os portugueses, os brasileiros vêm para Portugal para ficar com os papéis portugueses, porque com o passaporte deles ninguém os quer. Ninguém quer. Quem é que quer um brasileiro? Ninguém. Não é? Por isso é que eles precisam dos documentos portugueses, porque se não tiveres documentos portugueses, ninguém o quer. Ninguém quer. Não entras na Europa, não fazes o que queres. Não tens hipótese. Não tens hipótese. Não é? Os brasileiros não têm hipótese. Se não tiverem documento português, não têm hipótese. Há muita merda. Poucos. Alguns, poucos. Agora há muita malta com os papéis portugueses e que se aproveitaram do nosso país, não para lá ficar, mas para virem cá para fora. Sim. E depois fazem para aqui merda e somos nós que ficamos mal. E são portugueses. Mas são portugueses. Mas- São. Não, mas eu já ouvi muitas pessoas lá. Inglaterra é igual. Olha, Sim, na Inglaterra, eu sei, e principalmente indianos. Mas já pergunto, mas tu és mesmo português? Já têm noção. E eles já têm noção. Tanto é que primeiro, agora os portugueses precisam de fazer uma cena para entrar na Inglaterra. Já não vão diretos. Por causa de imigração ilegal em Portugal, cortaram. Porque eles sabem que não são portugueses. Estás a perceber? Não são portugueses. Ou é portugueses com o nome Alibaba. Este não vem. Normal. Já não deixam vir. Normal. Já não deixam ir. Estás a perceber? Porque sabem que isto não é português. Tem o documento ou não vais. Mas é se abrir o olho nesse aspecto, não é? Quantos lá não há? Mas muitos já perguntam. És português ou tu tens os papéis? É uma vergonha. É uma vergonha. Mas aqui no Luxemburgo também é uma vergonha, só portugueses. Pá.
Eu quando venho aqui, ainda nem tenho ido muito aos supermercados. Quando vou aos supermercados, só sei falar português. Portugueses, mas há os bons e há os ruins, já. Como em todo lado. Muito todo lado, mas ver portugueses é uma coisa. Agora, tens cá portugueses que são portugueses de papel, isso é outra. Pois. Isso é outra. Vá lá. E mais? O que é que contas mais? Bom, é? Se tu queres. É o que é, não é mais nada. Não mais nada. Certeza, E das laranjas podres? certeza o problema que há aqui, certeza que também o tens na Alemanha. Tem. Claro que tem. A Alemanha começou esta bandalheira toda. Não foi, não. Quem começou primeiro foi a França, só que não estava tão oficial. Depois a Alemanha arrebentou com tudo, definitivamente. A França, E o resto da Europa está a receber essa escumalha toda que vem do resto dos França- países por causa da Alemanha. a França sempre foi muito governada pelos socialistas. E eles então, por Tá bem, serem. mas já não há Partido Socialista e Comunista na França, já arrebentaram. Sempre. As pessoas, a mentalidade delas é sempre a mesma merda. Já, mas pronto. E eles então ficaram tão frouxos, começaram a fazer leis à esquerda e à direita para nada, só para se enterrarem. Agrupamento familiar. O que estava a fazer Portugal agora, o primeiro o Monte de Milhões, o Monte Verde, corrupto de merda, disse que, não sei o quê, durante as eleições, durante a propaganda para as eleições, antes das eleições, vamos notificar 18 mil para ir embora. E ele chegou até a dizer que nem sabia onde estavam. Mas dizia 18 mil para ir embora, estamos a falar, e Portugal tem 1 milhão e 600 mil imigrantes. Só 1 milhão e tal. Foda-se. E só 400 mil é que estão a trabalhar. Os outros estão a viver do quê? Anda o povo para sustentá-los, não é? E depois não falam da substituição proporcional. É a substituição proporcional. É muita gente. Sim. E agora, depois de ganhar as eleições, disseram que imigrantes ainda não chegam e vamos fazer a reunião familiar. No mínimo mais 500 mil. Não chegam. Não chegam para quê? Não estão a trabalhar. Não chegam para quê? Não chegam para substituir a população. Percebes? Não chegam para substituir a população. Não chegam. Não chegam para substituir a população. Não é para trabalhar. Não chegam para substituir a população. Nós podíamos estar lá todos em Portugal, mas é como eu já te disse aí há uns anos Não atrás. dá. Onde é que tu vais já. ganhar? Tu, o teu trabalho que estás a fazer aqui, onde é que tu vais ganhar o mesmo em Portugal a fazer o mesmo? Sim, lá está. Não vais? Mas não quero chegar aí. Também estamos a ver que as economias não são as mesmas. Mas Que escolaridade é que tu tens? era ainda que eu ia chegar. O nosso sistema escolar está muito mal feito. Está mal feito. Também concordo. Não te acompanham. Não. Não te avaliam. Não, toda a gente tem que passar. Se um professor não passa um aluno, tu nem sabes as voltas que tem que dar para justificar porque não passou. Não te avaliam se és capaz, se não és capaz. No meu tempo não era assim, nem no teu. Mas não te acompanham. Se o sistema funcionasse bem, tinha que te acompanhar. Bem, olha, a pessoa não é capaz de avançar mais, temos que encaminhá-la para o profissionalismo, temos que encaminhar para ver se ela aprende a fazer qualquer coisa para se governar. Não. Acabas a escolaridade obrigatória, foi o que aconteceu na altura, e sais cá para fora fazer o quê? O caralho, só fazer nada. Ou imigras, ou andas lá. A cunha do sistema, do PS Ou ou arranjas uma PS2. cunha. Do PS do PS2 Ou arranjas uma cunha, ou e, andas lá. e ficas votante eterno. O problema está no sistema de educação. O problema está aí. Está mesmo. O problema está aí. E não só, é um dos problemas. É um dos problemas, é o maior dos problemas. Porque o indivíduo tem 6 anos ou 7, entra na primária. Começa a seguir o percurso. Tac, mas o sistema não acompanha. Na altura não acompanhava. E vai, foi, e chegou a um certo ponto que
já não deu mais e teve que sair da escola e teve que se fazer à vida. Foda-se. Vai-se fazer à vida. Não sabe fazer nada, está na merda. Nunca avança na vida. O problema está aí. Ok. Agora, se começasse na escola e se fosse avaliado e acompanhado e se o sistema começasse a ver que não conseguias avançar mais, ok, vamos levar aqui para o É como profissional. o sistema na Alemanha, e aqui deve ser mais ou menos parecido, não é? Analisam-te, olha, tu vais para ali, ou vais para ali, ou vais para ali. Não é obrigatório. Não. Podes sentar a tua via, mas eles aconselham. Mas não sais da escola sem diploma. Não sais, tem um diploma. Vá lá. Lá está. Não sais da escola sem saberes fazer qualquer coisa. E depois sais e és pago por aquele diploma, não é? Lá está, és bem para pago as por aquilo. firmas, vais não é? para as empresas. Sim, sim. É como, Fazer é como se faz na Alemanha, faz os estágios estágios. e muitos deles contratam-te e ficas lá a trabalhar. Exatamente, já estás a trabalhar. É. Não conseguiste fazer estudos superiores, Mas não é como em Portugal, utilizam os estágios e nos pagam e exploram-nos até. Vá lá, outra merda também. Outra merda. Andas a trabalhar de borra por alma de quem? Pois, Nem sequer tens descontos se for preciso nem nada. Pois. Está mal feito. Está mal. Está mal feito. está mal. Mas, voltando outra vez atrás, a pessoa já tem 15 a 6 anos, já começa a fazer estágios, já começa a descontar para a reforma dela. Ou para a reforma do... E não do só, sítio. e a formação profissional. Quer dizer que quando chegar à volta de 57 ou 60 anos, já pode ir para a reforma. Pode, mas Mas concordo. já trabalhou no duro, estás a perceber? Já trabalhou. Vá lá, trabalhou no duro. Agora há aqueles que apanham estudos superiores, não lhe acusá-los até uma certa idade, vão depois ganhar mais, pois claro, porque têm estudos superiores. Eu não vejo essa gente muito cansada. E não só, e outra coisa, e a evolução na carreira em Portugal? Estagnas. Estás 20 anos sempre no mesmo. Não, Mas eu estava-te a perguntar qual é a escolaridade que tens? eu tenho um ano. Pronto. Eu também tenho, eu fiz o 12º incompleto, mas oficial tenho o 9º ano. Em Portugal, E tu com o nono ano fazes o quê? é que estou a dizer, em Portugal, se eu não tivesse o 12º ano, não podia trabalhar no supermercado. E no segundo ano fazes o quê? E lá está. E eu na Alemanha estou a fazer o que estou, não vou dizer, não é? Aqui, isto está gravado, vou publicar. E com o 9º ano, o que quiseram saber de mim foi a minha competência. Não sabes fazer, se és capaz. Sou capaz. És capaz? Mas Tudo vai muito notar bem. também que é preciso fazer coisas cá para baixo. O chão e Está a companhia. dormir? Está a dormir? Pois, meteu-se a meter aí na gasolina, a mandar vir com todo o mundo. E só mais uma última coisa. E o que é que pensas comparando o Sistema Nacional de Saúde português com o luxemburguês e com o alemão? De roncares, primeiro vês o que as pessoas estão a fazer. O sistema de saúde. O sistema de saúde português está arrebentado. E aqui no Luxemburgo funciona. Na Alemanha funciona. Porquê? Porque é privado. Pá, tudo funciona. Não. É privado. É como por exemplo, aqui em fora aquilo é público. Ninguém cuida. Se é público, ninguém cuida. Vou eu cortar a relva por ti? É público. Não é? Se for privado, a relva está sempre cortada. É ou não é verdade? Porquê é que não privatizam? Se as vacas são privadas, não há vacas na natureza. Se as vacas deixarem de ser privatizadas, morrem. Deixa de haver vacas. Duvidas? Quem é que vai cuidar delas? Vais tu vaciná-las? Vais tu cuidar delas? Vais tu dar de comer? Não. Não há nada como ao privado. Eu na Alemanha, quando vou a um médico, ou quando vou a um hospital, sou tratado como um rei. É privado, sou cliente. Aqui também, és cliente. Não é? Em Portugal, sabes como é que é? Estão inchados. Todos inchados. E sabes como é que são os funcionários públicos em Portugal? Pensam que são não sei o quê. Apesar dos... São empregados portugueses. Se for pensar em bocadinho- Apesar o sistema de saúde aqui no Luxemburgo é diferente do alemão. Tu aqui tens que pagar no início, depois devolvem-te o dinheiro. Na Alemanha não. Mas já está a mudar. O sistema já está a mudar. Pois na Alemanha não precisas de pagar. Se tiveres que pagar alguma coisa, é depois. É pouco. É pouco, mas é depois, não é no momento. Mas isto quando tu me contaste outra vez que aqui tens que pagar primeiro. Sim. Eu pagar primeiro.
Isso é que eu achei Pois um era bocado. Sim, é reembolsado, dão-te o dinheiro outra vez, claro. Mas de qualquer Mas, maneira. Não. não, está a mudar. O sistema está a mudar. Está a vir. Paga-se, mas paga-se, por exemplo, uma coisa de cima mínima, só mesmo aquilo que. Sim, que a tipo um caixa- sinal. Um sinal. já, que a Caixa de Saúde Não cobra. Não cobra. Mas. Mas aqui também tens vários tipos de seguros de saúde ou é só um? Eu só tenho um. Não, mas no Luxemburgo tem vários. Tens vários. Várias caixas, não é? Tens Sim, várias sim, como caixas. na Alemanha. Mas. Pá, isto aqui também. Mas é o que eu estou a dizer, mas os portugueses metem aquela coisa de medo, ai, querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Além do mais, tanto é que agora eu descobri só há pouco tempo que havia médicos que no mês ganhavam 400 mil euros no Sistema Nacional de Saúde. Eles não querem acabar com isso, que é para continuar a roubalheira, não é? Porque é público, podem roubar. No privado não roubas, porque o patrão chega lá, estás aqui a tirar dinheiro? Pois. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Pois, é um bocado mais complicado. Por isso é que eles não querem acabar com o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, que é para continuar com a roubalheira. Porque tu no público podes roubar, dentro da lei, não é como eles dizem, não é? Estou dentro da lei. Mas o Chega é que não queria acabar com o Sistema Nacional de Saúde, ele queria chamar, não era SNS, ele queria chamar Sistema de Saúde, não me lembra, e queria incluir o privado. Como se, por exemplo, se o público não desse a resposta, tu podias ir ao privado, depois o Estado pagava ao hospital. Já. É justo. É lógico. Os portugueses não querem saber se é público ou se é privado, querem ser atendidos. Quer dizer, atendido agora. Qualquer português e qualquer pessoa no mundo, acho eu, não estou a falar só de português. Tu queres ser atendido. Tem que ser atendido agora. Só está em primeiro lugar. Com o dinheiro que tu descontas, em Portugal, ao fim do mês, uma parte assim ainda poderia ser para um seguro de saúde. Já. Não sei o quê, pois há pessoas que vão ficar sem serviço de saúde. Mentira. Na Alemanha é um sistema de saúde privado, mas quem não tem capacidade de pagar, o Estado paga. O Estado paga. Paga-te o seguro de saúde. Ninguém fica sem seguro de saúde. Se tu não tens rendimentos, o Estado paga-te o seguro de saúde. Vai dar ao mesmo. É dar ao mesmo. Só que como é privado, não podes meter a mão. Não é? Porque se roubas, o patrão daquele hospital, o patrão daquele seguro, estás-me a roubar dinheiro? Não, convém que seja público. No público pode roubar. Pois. É público. Vá lá. É público. Pode roubar. Já. Mas aqui é um país pequeno, sabes? E, É pequeno, mas tem dinheiro. tem dinheiro e é controlado. Isto é controlado. É controlado. Já foi melhor. É como na Alemanha. Já A Alemanha isto já é foi. controlado. A Alemanha já foi espetacular. Agora deixa lá entrar os sociais-democratas, foi o controlado. centro-esquerda e começaram Desde a que- roubalheira e. Desde que há um ano ou dois se deu aquele grande rombo na Cruz Vermelha de 64 milhões que desapareceram. Eu ouvi também aqui no Foda-se, Luxemburgo. como é que é possível não terem dado conta de tanto dinheiro ter desaparecido? Assim, é incrível, é incrível. Há controle, mas quando há certas mãozinhas enfiadas. Bem, mas eu acho que já recuperaram o dinheiro. Ou uma parte dele, vá. Uma parte dele. Mas recuperaram. Foi alguém para a cadeia? Sim. Foi? Sim. Pelo menos vão para a cadeia. Olha, Sócrates, já prescreveram mais 2 crimes. Yeah. Eu costumo dizer, e há pessoas que ficaram a pensar nisto, eu costumo dizer, em Portugal não há Ministério Público. O Ministério Público, não é? Que faz as acusações. Em Portugal há Ministério Político. Também. Em Portugal há Ministério Político. Não há nada, os políticos, ninguém lhe toca. Também. É o Ministério Político. Também É verdade. também O Ministério Político. O Ministério Político mesmo. Também é verdade. Mas por acaso levaram uma bombada do caraças. 64 milhões de euros. 64 milhões de euros é dinheiro já, mas Foda-se. em Portugal gastaram 3 mil milhões numa TAP. Ainda foi condecorada. São 500 mil, não foi? A esposa do Lula ladrão, do 5 dedos, também recebeu uma condecoração. Porquê? O que é que ela fez em Portugal? Nunca tinha vindo a Portugal, acho eu. Acho que não. Não é?
Lá está. Acho que não, mas é incrível como é que... Sabes, quando recebes uma condecoração, depois ficas até morres com uma paga. Ok. Bom, mas... O Marcelo, claro, o Marcelo. 4 milhões das gêmeas, não é? Está tudo ligado. Lula, foi Cunha, não é? Isso também está Mas foi o filho andou lá a malhar naquela gaja. São netas dele. Basta atenção. São. É o que toda a gente está a dizer, são netas dele. Não digo que não. Onde é que está o suposto pai das crianças? Nunca ninguém viu. O gajo andou lá a malhar na brasileira, teve aquelas filhas, nasceram assim, não é? E agora teve que inchar. Pois. E viste o que aconteceu ontem, lá, aquela que foi lá fazer e o Marcelo agarrou no pescoço à gaja, não viste? Porque estava a saber mal, não percebeste? Eu não preciso atrapalhar, o gajo não tem noção, um homem. Tem noção porque estava E antes disso estava assim, tipo para a pose, para a fotografia, para mesmo selfies, meu. Estava a levar, mas estava a levar. Mas também aquela gaja, com o aspecto que tinha, era escardalha. E qualquer escardalha é contra o movimento pró-vida. E veio-me lá dizer, não sei o que está, não se importa com as criancinhas. Uma mulher que é a favor do aborto está preocupada com as criancinhas da Palestina. Pá, aquilo foi. Sério, não tem noção, a escardalha não tem noção. Aproveitar a situação. Estava lá o presidente. Eu não sou a favor de proibir, eu sou a favor. Queres fazer, fazes, não queres, não fazes. Pois pagas. Mas se quiseres, pagas tu. Pagas, vá lá, mas pagas. Pagas tu. Não é o sistema que tem que Não é o pagar. sistema que pagar. Queres fazer, tu pagas. Claro. Acabou. Agora, se for de violação, mau formato, qualquer coisa, o Estado paga. Mas se for só andaste a dar umas fodas, engravidaste, queres fazer aborto, pagas. Claro, mas é ela que paga. É ela que paga. Ou o casal, ou... Não é? Sim, eles, pá. Eles? Agora não é o povo, Não é o povo que vai casar... que vai ter que pagar. A tua diversão, o erro da tua diversão. A perda que fizeste. Pois. Aconteceu, olha, agora Agora, tens que assumir. ou tens que assumir. Ou ficas com ele, se não quiseres, está legal, mas pagas tu. Ó. Nada, acho que é assim. Não, Ilegalizar não, continuar legal, mas quem quiser fazer, paga. Isso a história do aborto, isso também tem muito pés para andar, porque... Porque não passou, no primeiro referendo não passou. Mas tinha que passar. Lá está. Depois mudaram as leis, mas mudaram a tinha que lei para passar. E mesmo assim só ganhou com 51% ou qualquer coisa do género. Tinha que passar. É. Senão aquela extrema esquerda e companhia, espumavam-se todos e não havia mais... Foi com André Ventura. O PSD tem medo da extrema-esquerda. Tem medo da extrema-esquerda. Todos têm medo da extrema-esquerda. Porquê? Agora já não tem. Agora já são menos, já queimaram-se os votos. Está lá o livre. Esse Rui Tavares, aquele Pietro Stalin, aquilo é um perigo. Aquele gajo é perigoso, mais perigoso que as mortáguas. O Rui Tavares, aquele do livre, é mais perigoso que as mortáguas. Não duvides. Avançou para o caralho. Número do... Não, tem 6 deputados, acho eu. Mas ela também fala muito. Também não crescem muito. Tenho visto Não vão crescer mais que isso. Os portugueses estão fartos da extrema-esquerda. E o PS cada vez vai descer mais. Acredito, o PS vai descer mais. Se não tiverem um gajo como deve ser, vai descer mais. Mesmo que tenham, vai descer. Os portugueses estão a abrir os olhos, só tem que se convencer, alguém tem que explicar aos portugueses que o PSD não é partido de direita, é um partido de centro-esquerda. E é só irem pesquisar na internet e ver social-democracia. Não é direita, é centro-esquerda. Eu tenho visto... E estão comprados pelos globalistas iguais, estão comprados pelo Os globalismo. socialistas, cada vez que estão no governo em Portugal vem cá para baixo. Ou é bancarrotas... Quem é que deu as 3 bancarrotas a Portugal? Os Socialistas. socialistas. Mesmo assim os portugueses não abrem os olhos. Não, porque estão dependentes deles para receber os Vá lá. subsídios, não é? Porque o socialismo e o comunismo vivem da pobreza. Não. Criam pobres para poderem subsistir. Vai lá. Porque é o que lhes vão dar votos. Prometem para dar votos. Sem isso não avança. Não avança. Mas eu estou a ver no nosso país avançar, mas... Para o abismo. Hã? Para o abismo. Avançar para o abismo. Para o abismo, sim, mas o nosso país só avança verdadeiramente se começar a formar as pessoas. Senão, não avança. Não avança. Mas eu digo-te uma coisa. Em Portugal tem muito a puta da história da mão de obra qualificada.
Quem faz avançar a Alemanha não é a mão de obra qualificada ou o Luxemburgo. É a mão de obra qualificada que faz avançar faz avançar nos hospitais, no tal, aliás. Sim. Mas a maior economia, o grosso, não é a mão de obra qualificada, é a competência. É a competência, sim. É a competência, não é a mão de obra qualificada, é a competência. É a competência. Tu tiras um curso em Portugal, vais trabalhar numa caixa de multibanco, numa caixa de supermercado? É mão de obra qualificada para trabalhar numa caixa de supermercado? Zé, eu já te disse uma vez, e volto a dizer, és formado, vais para os estágios, apanhas experiência e avanças para a frente. Está bem, mas isso aqui no norte. Lá para baixo não é assim. É assim Prontos, que não é? funciona. Agora, Mas nós não podemos ter esta conversa lá em baixo, porque vens agora para aqui armados e espertos, ok? Não entendem, eles nunca vão perceber. Opa, tu Porque vê- nunca saíram dali. Eu vou-te dar um exemplo. Estou naquela bolha, nunca saíram dali. E depois penso que um gajo se está a acabar. Zé, Nós não eu estamos a vou-te dar acabar. um exemplo. A realidade é essa. um exemplo da absurdidade que estava lá em baixo. E eu acho que, eu comentei essa merda na internet, e eu acho que lá os nossos políticos lá de Carraseda, acho que seguiram os meus conselhos. Mas, bom, eu posso estar Influencer. enganado, posso estar enganado, mas eu acho que Influencer. seguiram Mas os meus este, conselhos. não digas o nome da terra, por favor. Eu acho que Weißt du, wo die Konsole ist da? Está ali na mochila, pede à mamãe que ela sabe onde está. eu acho que Na tua que mochila, seguiram Lola. os meus Está dentro da tua mochila. Como é que uma escola profissional, lá em Carraseda, não é? Como é que uma escola profissional estava a dar cursos de Há cabo-verdianos. Não era português. Não é isso que eu É verdade, não vejas o Mas não é isso que contrário. eu venho-me a referir. Estamos a falar de profissionalismo. Como é que uma escola de Carraseda, uma escola profissional, estava a dar cursos de eletricista, disto e daquilo, que não tem nada a ver com o que se faz lá na região. Estava a dar cursos que não eram necessários para a região, lá para o Conselho. O Conselho precisa, já que é um Conselho agrícola, ele precisava, era de enólogos, eles precisavam, era de pessoal que percebesse da agricultura, eles precisavam Sim, de sim, pessoal da- ligados à terra. À terra, sim. E Cursos não- ligados à terra. Bah, e agora não era que estar a dar cursos de eletricista, só se as maçãs começarem a dar eletricidade e as gestas e as pragas. Estava a dar cursos a cabo-verdianos para fazer vinhas em Cabo Verde. Bah, provavelmente. Mas vamos lá ver. Provavelmente. Era absurdo. Os cursos que estavam lá a dar. Não tinham nada a ver com a dinâmica do Conselho. Do Conselho. Não, mas não há essa visão. Nada, são- Não há essa visão. Foda-se. Não há essa visão. Não vai, gente Não sei, os políticos não são, os políticos em sem Portugal, visão, sem visão. não é isso, os políticos em Portugal, eles não vão para a política com visão, nem vão para a política com espertice e para servir o Conselho ou para servir o país. Vão para a política para se servirem. Para se servirem e para Prontos, enganar o povo. não, lá está. Portanto, no nosso Conselho, vês bem o que se passa. Porque se nós Enganam fôssemos, o povo. se nós fôssemos para a política, no nosso Conselho, com esta mentalidade, éramos chamados de fascistas. Ainda nos dá uma porrada. É verdade. Porque éramos bem à terra, por não querermos roubar, éramos fascistas. Opa, tu sabes perfeitamente que eles enganam o povo quando é das eleições e eles enganam o povo com meia dúzia de rebuçados e é sempre a mesma cor que ganha, praticamente. Porquê? Matam-nos a fome. Bem, a fome entre aspas, que as pessoas não morrem de fome. Dão-lhes as merandas e enganam o povo, andam ali a enganar o povo. Se houvesse outra força política que fazem o que eles fazem, já tinham ido embora. Já tinha de Já embora. tinham ido embora. É como os presidentes de Câmara de lá também. Igual. Vão para lá, são professores, sei o quê, depois saem de lá arrequilhados, aos não sei quantas terras, não sei quantas quintas e... Isso é roubalheira. Agora o povo come meia dúzia de santos de leitão e pronto, e pensa que está tudo bem, estás a ver? Vai correr tudo bem, mas não. Continuam na mesma merda. Continuam a ter os mesmos, a fazer o que fazem. Não avançam. É tipo,
esses gajos que andam a meter alcatrão lá para o meio dos montes e as terras E deixou a povoação sem alcatrão. e deixam as populações aí com estradas com terra batida. Por amor de Tiveste Deus, bem, nesse caso tiveste por bem. amor de Deus, não Foi. venham cá com merda. E dizem que não deixam ninguém para trás. E depois não deixam ninguém para trás. Nós É deixamos- temos ver as antenas. Opa, As antenas, eles vão lá sempre de 4x4, de jeep. Não, Não precisam de alcatrão. Não me banham cá enfiá-la. Eu não nasci ontem. Foda-se. Não deixam ninguém para trás. Deixam toda a gente para trás, pelo amor de Deus. E não é só em certas aldeias. É quase em todas as aldeias. Há uma rua ou outra que tem terra batida. Foda-se. Estamos no século XXI e estamos como se estivéssemos em África. Lá no meio das terriolas com terra batida. Não é assim. Há 2000 anos atrás, Roma e Grécia já tinham esgotos e casas de banho. Hoje em dia na África não vivem em cabanas. Ainda vivem em cabanas. Pô, foda-se. Que atrasado. Em Portugal está a ficar igual. Não, nós levamos a civilização. Não, nós vamos de civilização, isso é bem claro. Mas mesmo assim não querem, não se adaptam, não querem. Olha para a França, vai a Paris, vais ver, eles trouxeram a África para Paris. E a terceira África para isso, é verdade. Não se adaptam à civilização. Tem que viver naquela porcaria. Não, é aquilo mesmo, É aquilo mesmo. é a mentalidade deles. É mentalidade. Estou a ficar sem bateria. Depois haverá mais episódios. Metam like, subscrevam, partilhem. Como sempre, incógnito.